Todas as minhas entradas para o UFC que rola nesse final de semana vai ser numerado 313, que tem Alex Poatan Pereira contra Magomed Ankalaev. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Contragolpe, eu sou o André e hoje vou trazer pra vocês todas as minhas apostas pro UFC 313. Tudo que eu vou fazer no live, ou seja, eu vou esperar a luta acontecer pra poder apostar, tudo que eu vou fazer pré-live, vou fazer já previamente de cada uma das lutas, detalhando o porquê que eu vou fazer em cada uma delas. Fique atento aí, se liga que talvez isso possa te ajudar a dar uma orientação aí nas suas apostas, tá? Vamos começar pela primeira luta da noite. A gente tem o Jordan Santos que vai enfrentar o Ozzy Dias, tá? O Ozzy Dias é um atleta meio desengonçado e que tá com dois problemas aqui. O primeiro é que ele foi nocauteado em novembro, ou seja, tem pouco tempo, não deu tempo suficiente pro cérebro dele dar aquela descansada e ele tá baixando de categoria, ou seja, está desidratando ainda mais. Ele vem com esses dois perhaps e isso pode atrapalhar bastante a vida dele, porque o cara que vem de um nocaute recente e o cara que tá mais desidratado tem mais chance de ser nocauteado outra vez. O brasileiro que tá do outro lado, que é o Jordan Santos, ele tem até um poder de nocaute, mas ele não é esse nocauteador todo. Mas essa facilitada que o Dias tá dando pra ele, pode ser que o nocaute saia, tá? Eu acho que vai dar vitória do Jordan Santos, vai dar vitória dele por decisão. Ele pode conseguir arrumar um knockdown, alguma coisa assim, por conta dessas condições que eu falei previamente, ou pode até arrumar um nocaute. Mas ele não é um nocauteador visceral. Então a minha aposta é, primeiro, vitória do Santos. Segundo, passa de um round e meio. E terceiro, o segundo round começa. Acho que são apostas seguras para essa primeira luta. Chris Gutierrez vai enfrentar o John Castaneda. Castaneda que lutaria semana passada, acabou não conseguindo fazer esse combate, vai lutar agora e a coisa piorou pra ele, tá? Eu acho que o Gutierrez é um atleta bem melhor do que ele enfrentar semana passada, ele vai ter mais dificuldade. Eu acho que o Gutierrez vem lutando num nível maior do UFC, os adversários são bem mais difíceis. Ele é um cara bem sólido dentro do ranking da categoria, tá? E eu acho que o Gutierrez sai com a vitória nesse combate. Eu achei ele um pouco melhor do que o Castaneda em praticamente todas as áreas. Então eu coloco vitória do Gutierrez, coloco vitória por decisão. Não acho que vai ser uma luta, um passeio, mas acho que vai ser sólida, tá? Então eu coloco vitória do Gutierrez, coloco mais do que um round e meio e coloco que o segundo round começa. Myron Santos que vai enfrentar o Francis Marshall. O favorito para essa luta aí é o Myron Santos e essa vai ser a primeira zebra que eu vou colocar na noite, que vai ser Francis Marshall. André, mas o Myron é um monstro, nocauteou na última luta dele, ele arrebenta e tal. Eu concordo, tá? Ele é muito bom mesmo, é um atleta da trocação, é um atleta que tem um pesadíssimo poder de nocaute gigante, mas a gente tem poucas lutas de alto nível para avaliá-lo, tá? O que a gente tem de alto nível para avaliá-lo é basicamente a luta que ele fez no final do TUF, tá? E luta de final do TUF não conta, pelo menos para mim, como luta profissional, digamos assim, no nível UFC, tá? Por quê? Porque são atletas que estão tentando chegar no UFC, que ainda não estão lá. Então o Myron, ele conseguiu essa boa vitória, conseguiu esse nocaute, mas ele vai enfrentar um atleta que tem mais lutas dentro do UFC, mais lutas no nível UFC, e é um atleta que tem um estilo de luta carrapato. Ou seja, se ele grudar no Myron desde o início do combate e não der espaço para o Myron poder girar o seu tronco, fazer seus cruzados, usar os seus golpes com alta potência para conseguir um nocaute, como é que o Myron vai ficar? Será que ele vai ter fôlego para lutar 3 rounds? Será que ele vai conseguir sustentar isso? Será que ele vai ter defesa de queda? Não temos dados para nada disso. Uma coisa que a gente sabe que vai acontecer é que o Marshall vai grudar, tá? Porque ele é o atleta carrapato. Então, nesse aspecto, eu acho que o atleta carrapato com mais experiência provavelmente vai conseguir conduzir a luta. Ele pode ser pego numa pancada do Myron? Pode. Então, as minhas apostas para essa luta, inclusive, são o seguinte: eu acho que o Marshall vence essa luta na decisão. Mas existe espaço para um nocaute vindo ali do lado do Myron se ele conseguir encaixar a mão. Então, assim, não dá pra colocar que vai durar mais do que um round e meio, que o segundo round começa, não dá pra colocar isso, porque você não sabe quando esse nocaute vai vir. Então, minha aposta é seca no Marshall. Por quê? Porque ele já é zebra, então a odd já está muito boa. Alex Morono que vai enfrentar o brasileiro Carlos Leal. Carlos Leal tá aí vindo com um hype absurdo. A odd do cara tá 1.13, tá? O que significa que tem mais de 80% de favoritismo pra ele e eu não sei de onde está vindo, tá? É claro, ele fez uma luta excepcional, ele pegou uma luta de uma hora, lutou lá contra o Rinar Farekdenikov, acho que assim pronuncia o nome dele, né? Fez um grande combate. Foi garfado, porque venceu aquela luta, tá? E não saiu com a vitória. Mas sim, naquela luta, o Rinar teve o pior desempenho que eu já vi na carreira dele, tá? Ele foi horroroso, cansou no primeiro round. Então, eu tenho que colocar isso em perspectiva. Eu não acho que foi tanto o Carlos Leal que venceu, mas também o Rinar que perdeu.
Então, será que esse comportamento do Carlos Leal, ele é tão favorito assim quanto o Alex Morono? André, o Alex Morono é um atleta zoado, no segundo round ele cansa e tal, mas assim, ele no segundo round cansa, mas ele sempre ganha o primeiro round, tá? É um atleta que dá combate, é um atleta raçudo. Eu não sei se dá pra você colocar 10% de chance pro Morono e achar que tá tudo ok, tá? Então, essa é aquela luta de crianças não façam isso em casa. Eu vou de Alex Morono, tá? Eu acho que o Alex Morono, ele tem um primeiro round muito forte, tá? Eu acho que ele não vai cansar igual o Riná cansou na luta contra o Carlos Leal, então deve dar combate, e ganhando um primeiro round, eu acho que essa luta vai para decisão, ele já começa em vantagem ali em relação ao Carlos Leal, né? Vão ter que resolver isso dos 2 rounds mais pra frente. O brasileiro é um bom atleta, é um bom prospecto, mas a experiência que o Morono tem dentro do evento também é gigantesca, então nessa aí eu vou de Morono, tá? Eu vou de Morono vencendo uma decisão, acho que dura mais do que um round e meio e eu acho que o segundo round começa. Se você acha que o Leal vai vencer, eu vou te dar uma outra sugestão de aposta. Você pode esperar passar o primeiro round. Por quê? Se o Morono vencer o primeiro round, essa odd de 1,13 do Carlos Leal vai subir. E vai subir ele para 1.4, 1.5 que seja, e aí você entra numa odd melhor, né, já que você vai ganhar do mesmo. Se o Leal ganhar, você vence do mesmo jeito, você entrando no primeiro minuto ou no segundo round. Então, vale a pena esperar a odd crescer. Ou então, você pode fazer aquele plano que a gente sempre vai falando. Você entra contra o Leal, ganha dinheiro com a odd dele subindo, dá cash out, e no segundo round você aposta a favor do Leal, tá? Pra poder fazer essa grana. Que você dá 2 greens na mesma luta. Dá um green no primeiro round, se o Morono vencer o primeiro round, e dá um green no segundo round. Lembrando que quando você tá fazendo essas manobras de entrar contra o favorito e tal, você sempre tem que entrar com a parte menor da sua stake. Se você fazer uma... eu sempre aposto... André, eu sempre aposto 20 reais. Nessa vai apostar 5. Eu sempre aposto 100. Nessa vai apostar 25. Nessa vai apostar 20. Dá aquela reduzida ali, porque o seu risco de perder fica grande quando você aposta contra o favorito. Bruno Huck contra Armen Petrosyan, luta interessante essa aqui, tá? Porque o Petrosyan, ele vem de uma luta recente, tem 4 meses que ele lutou aí contra o Shara Bullet e acabou sendo nocauteado, né? Um nocaute brutal, ele caiu apagadaço no solo ali e já tá voltando pra lutar e vai lutar contra um cara como um Bruno que tem um poder de nocaute monstruoso. É aquela mesma coisa que a gente falou de uma luta mais pra trás aí. O cara não deu tempo pro cérebro dele descansar e tá vindo lutar contra um cara dessa vez não desidratado mais, mas contra um alto nocauteador, que é o caso do Bruno, tá? Então assim, é um risco gigante pro Petrosyan nesse combate. Acho que o Petrosyan tem mais jogo de trocação do que o Bruno, tá? Tem vantagem física de tamanho, envergadura. Envergadura acho que não, mas de altura tem. Mas o Bruno tem um poder de nocaute que é um monstro. E assim, eu não duvido que esses dois caras finquem um pé e vão trocar pancada ali no centro pra ver como fazer o concurso de macheza, ver quem é o mais sinistro. E nessa pegada aí, eu acho que dá Bruno, tá? Eu acho que o Bruno tem um poder de nocaute maior e pode se dar bem. Outra coisa que tem é que o Bruno vem do judô, né? O Bruno tem um jogo de queda muito grande, a defesa de queda do Petrosyan é horrorosa e o Bruno tá precisando de uma vitória. Seria bom se o Bruno não deixasse todas as ferramentas do judô dele fora do cage mais uma vez. O cara tem uma especialidade e ele não usa. É irritante, tá? Pra você ter ideia, o Petrosyan foi derrubado pelo Rodolfo Vieira 3 vezes em 3 tentativas. O Rodolfo teve 100% de quedas contra o Petrosyan. Porque se o Rodolfo Vieira quedou, um cara do judô tem a obrigação de quedar, certo? Desculpa aí, Rodolfo, mas é a realidade dos fatos, tá? Então, assim, se o Bruno vier pra quedar e fazer ground and pound, ele consegue matar o Petrosyan no primeiro round, tá? E, assim, eu espero que a equipe do Bruno esteja vendo isso e que ele precisa de uma vitória, assim, expressiva no evento e a oportunidade. Tem um cara que tá vindo sem estar totalmente recuperado, que é quedável e que ele pode nocautear no ground and pound. Tem que aproveitar essa oportunidade. Então, eu vou de Bruno Huck nocauteando no primeiro round. Minha aposta vai ser seca no Bruno Huck, porque a odd já tá muito boa. Ele é zebra para esse combate, mais uma zebra aí que eu acho que vai se dar bem nesse evento. Joshua Venn versus Rei Tsuruya. Essa é uma luta clássica, aquele duelo de estilos. É do lado um striker muito habilidoso, que é o Joshua Venn, e do outro lado um grappler muito habilidoso, que é o Rei Tsuruya. Quem levar, conseguir manter a luta por sua área de especialidade, provavelmente vai se dar bem nesse combate, tá? O Joshua Venn é um atleta muito rápido, com boa defesa de queda, variedade de golpes, se movimenta bastante. É difícil de ser encontrado dentro do cage, difícil de ser quedado, e quando é quedado consegue levantar com facilidade, pelo menos até agora, tá? O Tsuruya vem atropelando seus adversários. O jogo de jiu-jitsu muito afiado, insistência no jogo de queda e eficiência no jogo de queda. Então, assim, é um duelo bem interessante. Agora, a gente tem que o Joshua Venn teve o seu jogo de queda testado contra vários atletas. Todo mundo contra quem ele lutou no UFC tentou quedar o cara. E muitos poucos
conseguiram, né? A maioria falhou. Então ele tem realmente uma defesa consolidada. O Tsuruya vai ter que enfrentar isso e vencer essa barreira antes de conseguir mostrar o seu jiu-jitsu, além do Joshua Van ter um jogo de levantada, de se recuperar dessas quedas muito bom. Então assim, eu vejo mais dificuldade pro Tsuruya. Fora isso, o nível de competição dos dois é muito diferente. O Joshua Van vem lutando contra atletas que são, na minha opinião, melhores do que os adversários que o Tsuruya enfrentou até agora. Então, por conta disso, vou colocar a minha fé no Joshua Van, tá? Acho que ele vence essa luta aí na decisão. Não acho que ele vai conseguir nocautear o Tsuruya, porque o Tsuruya vai conseguir encurtar, sempre atrapalhar, não deixar ele soltar o jogo de trocação dele completo, que ele vai estar sempre preocupado em defender as quedas, mas eu acho que ele faz o suficiente para vencer por decisão. Então, vou de Joshua Van, não vou colocar round, tá? Nessa luta, por quê? Porque a gente tem chance do nocaute do Van e tem chance da finalização do Tsuruya. É uma chance remota, como eu já falei? Mas ela existe. Então eu vou no seco, vou em vitória aí do Joshua Van. Curtis Blaydes que vai enfrentar o Rizvan Kuniev. Eu não faço ideia de por que essa luta está acontecendo. Essa pra mim é o maior mismatch que a gente tem nesse evento, tá? Porque a gente tem o Curtis Blaydes, um atleta de disputar cinturão da divisão, tá? Um atleta que estava outro dia lutando contra o top da divisão e agora vai enfrentar o Kuniev, que tem 2 lutas no Dana White Contender Series, tá? Ah, mas o cara é um prospecto, o Kuniev é muito bom. Contra quem? Contra quem que ele foi muito bom desse jeito aí, tá? Ainda teve problema de ser pego no doping, e aí sim, colocam ele para enfrentar com Blaydes. Não sei, não entendi esse combate, tá? O jogo do Kuniev é um jogo parecido com o do Blaydes, né? Um jogo de queda e tentativa de nocaute, mas eu acho que assim, se você for colocar a mesma habilidade dos dois, a do Curtis Blaydes está muito mais testada do que a do Kuniev. Pode ser que a gente tenha uma surpresa, o Kuniev tem mão pesada, a mão entre e apaga o Blaydes? Pode. Mas só quem apagou o Blaydes até agora foi Pavlovich, Francis Ngannou. Então, assim, os caras que nocautearam ele são só caras da elite do esporte com os maiores poderes de nocaute que a gente tem ali. Então, assim, será que o Kuniev tá nessa lista? Ele entra nessa mesma altura dessa galera, nessa mesma prateleira? Eu acho que não, tá? Então a minha aposta é que o Curtis Blaydes vence. O Blaydes não é um cara que é um nocauteador visceral de primeiro round, tá? Ele normalmente estuda bastante no primeiro round e tal, e os nocautes, se você for olhar a estatística dele, você vai ver que sempre acontecem ali pelo segundo. Então por conta disso, por conta de uma característica do lutador, eu vou colocar que a vitória vai ser do Curtis Blaydes por nocaute no segundo round. A minha aposta para esse combate é vitória do Blaydes e não vai até o final, tá? Não vai até o final, não vou dizer em que round vai acabar nas minhas apostas. Tô dizendo ali o que eu aposto que é o nocaute no segundo round, porque tem galera que gosta de colocar lá no Fantasy, né, ou de colocar nos grupos de apostas aí entre os amigos, mas assim, a minha aposta da grana é vitória do Blaydes e não vai até o final. King Green contra Maurice Ruff, o representante da Fight Nerds, vai lutar aí essa noite. O Ruff é um atleta realmente diferenciado, tá? Ele é um atleta muito bom, tem um jogo de envergadura, tamanho muito grande, se movimenta muito bem, procura golpes plásticos, é muito habilidoso, controla bem a distância, assim, só tem elogios para colocar pro Ruff até agora. Pra mim, o que falta no Ruff talvez seja um pouco mais de objetividade para poder finalizar o combate, tá? Às vezes eu acho que ele procura muito mais o golpe plástico do que realmente resolver a parada. Isso pode ser um fator que complique ele nessa luta, tá? Por quê? Porque o Bob Green é um atleta que tem um volume de golpes muito grande. O Bob Green tá aí há 300 anos, tá com 38 anos já o Bob Green e tem um jogo muito baseado na sua movimentação de cabeça e reflexo. Então, é uma coisa que complica um pouco pro Bob Green, porque ele vai estar enfrentando um atleta muito mais jovem, rápido e que tem mais envergadura. Então, não casa pro jogo do Bob Green, tá? O Bob Green tem que se expor mais, tomar mais golpes, para poder ir para cima e colocar a mão pesada. Mas se o Bob Green resolver pressionar o Ruff, colocar pressão em cima do Ruff, indo para cima e soltando golpe, ele solta muito mais golpe que o Ruff e pode complicar, tá? Então assim, tem um peso aí, tá? Eu acho que o Ruff é favorito, me incomoda a odd, tá? A odd tá 1.22, tá 80% de favoritismo para o Maurice Ruff. Eu acho que num jogo de luta aberta, em que o Ruff recebe também muito golpe, e Bob Green tem mão pesada, e provavelmente vai ser uma das melhores lutas da noite, porque eu imagino que vai ser um show de trocação dos dois lados, eu não sei se cabe uma odd tão grande assim pro Ruff, tá? Nas minhas apostas eu vou colocar a vitória do Ruff por decisão, tá? Eu acho que em Fantasy e tal, no Popitão, vai ser o que eu vou colocar. Pra minha odd, eu tô pensando ainda no live, tá? Eu acho que eu vou esperar o live dessa luta começar e ver como é que vão se comportar os dois atletas. Se o Ruff estiver aceitando a pressão do Bob Green, talvez eu entre contra o Ruff no primeiro round, tá? Porque eu não acho que o Ruff vai nocautear o Bob Green no primeiro round. Talvez eu entre contra o Ruff no primeiro round.
e depois de passar do primeiro round eu dei o cash out e entre a favor do Ruff, porque eu acho que no final das contas ele vai ganhar os 2 últimos rounds e sair com a vitória. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que é o mais provável, tá? É o mais provável, é que eu não aposte nessa luta, tá? Eu não aposto nessa luta. Porque eu acho a odd muito arriscada para um ganho muito pequeno, tá? Não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena. Tem que ter uma oportunidade, sei lá. Se, por exemplo, o Ruff é derrubado pelo Green, alguma coisa acontece, a odd dele sobe, eu falo, não, então eu vou entrar. Mas com a odd 1.22, a minha tendência é não apostar nesse combate. As minhas sugestões para quem quiser apostar são: 1. Entra direto no Ruff, 1.22, é um risco grande, mas pode acontecer. Espera o primeiro round acabar, se a odd do Ruff subir, entra no Ruff, porque ele pode vencer. Entra contra o Ruff no primeiro round, se ele perder o primeiro round, dá cash out e entra a favor do Ruff no segundo round. São as minhas 3 opções aí pra galera que quiser apostar. Amanda Lemos contra Yasmin Lucindo, luta de brasileiras, Brasil contra Brasil, do lado da Amanda aí, que já disputou o cinturão, lutou contra a elite da categoria, tá com 37 anos, atleta com alto poder de nocaute, vai enfrentar a jovem Yasmin Lucindo, de apenas 23 anos, que vem chegando no evento e mostrando aí o seu valor com boas vitórias, não em atletas no mesmo nível das adversárias da Amanda Lemos, mas realmente atletas significantes, né? Eu acho que esse é um combate de duelo de estilos, tá? A gente tem 37 anos e poder de nocaute do lado da Amanda Lemos e tem juventude e grappling do lado da Yasmin Lucindo. A Yasmin busca jogo de queda incessantemente e se você for olhar as derrotas recentes da Amanda Lemos, todas elas aconteceram porque as atletas buscaram o jogo de queda. Então assim, quando a Amanda Lemos não consegue usar seu jogo da trocação, ela tem dificuldade. Se ela conseguir manter a luta em pé, eu acho que ela ganha da Yasmin, mas eu acho que ela não vai manter, tá? Ela vem perdendo desempenho nessa parte de defesa de queda e toda vez que ela enfrenta uma grappler que busca jogo de queda, né, Derne? Toda vez que ela enfrenta uma grappler que busca e consegue o jogo de queda, ela acaba sendo derrotada. Então assim, eu acho que vai dar a vitória da Lucindo e uma vitória por decisão. Tem espaço para finalização da Lucindo? Tem. Tem espaço para o nocaute da Amanda Lemos? Tem também. Então, nesse caso, minha aposta é uma aposta seca na Lucindo, tá? Ela é a favorita, mas não é uma larga favorita, é uma favorita ali de 60 a 40%. Acho que já é uma odd satisfatória para você colocar nela, uma odd de 1.7. Jalin Turner contra Inácio Barramontes, outra luta que pode ser luta da noite, tá? Temos 3 lutas com essas características nessa noite aqui. A gente já falou ali da luta do Bob Green contra o Ruff. Essa aqui é a segunda Turner contra Barramontes, porque são 2 atletas gigantes para essa categoria de peso, tá? 2 atletas que gostam de jogo de trocação, que têm grandes habilidades, se movimentam muito bem, têm um output muito bom, se defendem, atacam. É um show de trocação, então acho que tem tudo para agradar o público nesse combate, tá? O Barramontes, ele vem tendo bons resultados, tá? Teve bons resultados contra adversários de nível mais baixo, é verdade. E do outro lado a gente tem o Turner, que estava vindo muito bem, tendo bons resultados contra adversários de níveis médios, mas dá uns moles, né? Na última luta dele acabou sendo nocauteado ali pelo Moicano, porque foi comemorar uma luta que ele achou que tinha ganho no primeiro round. Então ele encaixou a mão, o Moicano apagou, ele podia ter vencido o combate, ele deu as costas, foi comemorar, o árbitro mandou continuar. O Moicano se recuperou, derrubou e nocauteou ele de uma reviravolta impressionante. Foi jambrolhado aí o Jalin Turner pelo Renato Moicano. Então, assim, mas não tira a qualidade do Turner, tá? O Jalin Turner, ele é um atleta que tem bom jogo de jiu-jitsu, inclusive, gosta das finalizações. Essa é uma coisa que ele pode usar nesse combate, né? É um ponto fraco do jogo do Barramontes, então se ele tiver oportunidade, provavelmente ele usará, tentará pegar aquele triângulo de mão dele ali, ele tem boas ferramentas ali, porque tem braços muito compridos. Ele é zebra para esse combate, tá? Porque vem de derrota, vem desse nocaute aí para o Moicano, mas é uma derrota que já tem bastante tempo, o tempo de recuperação dele já foi suficiente, acho que o cérebro do cara já tá de boa, os dois têm a mesma idade ali mais ou menos, 27 e 29 anos, então eu vou na zebra nessa aí, tá? É mais uma zebra que eu vou nessa noite, é o Jalin Turner, eu acho que ele vai conseguir sair com a vitória. De novo, é aquela zebra 55-45, tá quase empatado isso, não sei nem se dá pra gente considerar zebra, mas como tá com a menor cotação, vou na zebra aí, que é o Jalin Turner vencendo essa luta na decisão. Tem espaço para sub? Tem. Tem espaço para nocaute do Barramontes? Tem também. Vai colocar pro round? Não, não senhor. Vitória seca da zebra, Jalin Turner. Justin Gaethje contra Rafael Fiziev é uma luta que eu sinceramente não entendo as bolsas de apostas. Desculpa, eu faço isso há um tempinho e tem algumas coisas que realmente eu não consigo compreender. Vamos lá, a gente tem aí o Justin Gaethje e Rafael Fiziev que já se enfrentaram recentemente, tá? Nessa luta que eles se enfrentaram recentemente, a gente teve uma vitória majoritária pro lado do Justin Gaethje, tá? Ele venceu aquele combate e depois disso ele teve a luta dele contra o Max Holloway,
Na verdade, teve a luta contra o Poirier, que ele venceu, e depois a luta contra o Max Holloway, que ele acabou perdendo. Aquela luta contra o Max Holloway, eu acho que deu uma diminuída no hype ali colocado pelo Justin Gaethje, porque dessa vez o Justin Gaethje, mesmo tendo vencido o primeiro combate entre eles, consta como zebra para esse combate, tá? O Gaethje é mais velho, tá com 36 anos, contra 32 anos que tem ali o Fiziev. Eu não acho que o desempenho do Gaethje tem diminuído. O que aconteceu na luta do Max Holloway é que o volume colocado pelo Max Holloway foi absurdo. O Justin Gaethje estava muito cansado naqueles últimos rounds e tentou entrar num fight para o tudo ou nada e deu nada para ele, porque quando você tá cansado, os braços mais lentos, é isso que acontece quando você tá lutando no alto nível, tá? Então assim, acho que foi um erro do Gaethje ter entrado naquela trocação maluca contra o Holloway no final do UFC 300, tá? Mas se ele não tivesse feito, ele teria perdido de qualquer maneira, porque tava muito cansado ali e o volume do Holloway realmente é uma coisa assustadora. Agora, para essa luta, é uma luta de 3 rounds contra um atleta que tem características parecidas com a dele, um atleta que tem um jogo de trocação, que tem uma combinações muito fortes, poder de nocaute dos dois lados. Mas a gente tem diferença de queixo, tá? O Gaethje, mesmo quando o queixo dele dá uma balançada, fora o caso da luta do Holloway desse cansaço que eu acabei de explicar, normalmente ele consegue insistir e continuar o combate. Já o Fiziev é mais ou menos, tá? Eu acho que se entrar uma boa mão do Gaethje aí, o Fiziev der uma balançada, talvez ele não consiga mais retornar. É uma luta que eu acho que é a terceira luta que eu acho que pode ser luta da noite. Eu acho que vai ser uma lutaça, tá? Então vou recapitular aqui pra galera que não pegou o vídeo pela metade. A gente tem a luta do Bob Green contra o Ruff, eu acho muito boa. O Barramontes contra o Jalin Turner é muito boa. E Gaethje contra Fiziev são as 3 lutas que eu acho que podem dar espetáculo nesse combate, tá? Para essa luta aí, eu acho que o Justin Gaethje vence por nocaute, tá? Acho que o tempo que ele teve da luta que ele teve contra o Max Holloway já foi o suficiente para o cérebro dele dar uma recuperada. Eu acho que ele é um atleta que é muito completo, é um atleta que, embora não use o wrestling, tem wrestling defensivo, poderia utilizar ofensivamente, tem um jogo de trocação muito bom, tem poder de nocaute muito bom, é agressivo o suficiente. O Fiziev tem todas essas mesmas características, mas eu acho que o Gaethje é um pouquinho melhor em tudo, tá? A não ser que o Gaethje tenha uma queda grande de performance por conta da idade, com 36 anos é possível que isso aconteça, eu acho que o Gaethje vence esse combate aí por um nocaute. Vou colocar ele nocauteando ali pelo segundo round. Então, mas nas apostas, o que eu vou entrar mesmo com a grana é a vitória seca do Gaethje. Por quê? Porque como tem chance de nocaute tanto pro Fiziev quanto pro Gaethje, e a gente não sabe que round vai acontecer, acho arriscado você ficar tentando adivinhar esse tipo de coisa. Eu vou no melhor atleta, na minha opinião, que é o Gaethje, por vitória simples, porque ele é a zebra e a odd dele já tá muito boa, então isso já é o suficiente. Alex Poatan Pereira vai enfrentar Magomed Ankalaev. Essa é uma luta, na minha opinião, a luta mais perigosa pro Alex Poatan que ele já teve, tá? O Alex Poatan, eu falei isso nos vídeos, na live, inclusive se você não acompanhou, a gente tem uma live em que eu analisei todas as lutas, os números estatísticos, né, pra eu chegar nesse dado que eu tô trazendo pra vocês agora mais já filtrado. Se você quiser saber de onde estão vindo essas informações, tá tudo lá no nosso canal Contra Golpe Analisa, você pode ir lá e assistir, tá? Mas o que eu acho? Assim, eu acho que teve quando o Alex subiu de categoria, tá? Ele tinha 2 adversários ali que eram adversários muito difíceis, que era o Blachowicz e o Ankalaev. E todo mundo já achava que ele ia ficar por ali mesmo, e naquela época, com o jogo de wrestling que ele tinha, era bem possível que ele ficasse por ali mesmo, tá? Acho que foi uma boa escolha escolherem o Blachowicz, tá? Foi a luta, naquele momento, a luta mais difícil pro Poatan, porque podia ter o jogo de queda do Blachowicz, mas o Blachowicz era um cara mais do poder polonês, estava querendo provar o poder de nocaute dele, e assim, tinha uma tendência ele ter menos luta agarrada do que o Ankalaev, tá? E no final das contas deu bom, né? O Alex conseguiu vencer aquele combate, e depois desse combate, o Alex ele teve quase 2 anos de folga de wrestling, tá? Ele enfrentou Prochazka, Jamal Hill, Khalil Rountree, Prochazka, enfim, não nessa ordem, mas 4 lutas, e sempre com caras em que ele teve que ter zero preocupação com o jogo de queda. O que significa isso, André? Significa que desde que ele enfrentou o Adesanya, o que já tem 2 anos, do Adesanya não, talvez o Blachowicz, tá, que tem quase 2 anos, ele teve um longo período para aprender as defesas de queda suficiente para manter o jogo na área dele. 2 anos de preparação para ele enfrentar o Ankalaev. Eu acho que se ele enfrentasse o Ankalaev logo que ele chegou na categoria, ele podia se dar mal, mas ele teve 2 anos, cara. Esses 2 anos é muito tempo para você adquirir uma única habilidade que é a defesa de queda.
Então, assim, eu acho que o Poatan tem essa habilidade hoje, tá? Ele tem essa habilidade hoje. Ele vai ser quedado pelo Ankalaev? Provavelmente sim. Ele vai conseguir levantar? Provavelmente sim também. Ele vai ser finalizado pelo Ankalaev? Acho que não. Ele vai tomar um ground and pound do Ankalaev? Vai, mas agora com mais chance de sobreviver. Então, assim, eu acho que as chances do Poatan melhoraram muito por conta desses 2 anos pegando só strikers, tá? Isso significa que o Poatan vai matar o Ankalaev? Não sei. O Poatan é um atleta que confia muito no poder de nocaute dele. Então, assim, ele não se importa de perder um round, de perder 2 rounds, porque ele confia que na próxima vez que ele ficar de pé, a mão dele vai entrar e ele vai nocautear. Ele já falou isso em entrevista, ele já demonstrou isso lutando, por exemplo, na luta contra o Adesanya, ele tava perdendo luta, e tranquilamente, não, calma, minha hora vai chegar, a mão vai entrar, e entrou, e ele conseguiu a vitória. Então, o Poatan não tem problema de ser um nocauteador tardio. Ele não é aquele cara que vai pro primeiro round por tudo ou nada, porque senão o gás dele acaba. Ele não, tô tranquilo. Na hora que tiver que ser, vai ser, certo? Então o que eu acho que vai acontecer nesse combate? Acho que o Ankalaev vai tomar umas bicas na perna, vai ir pro wrestling. No meio do primeiro round ele já vai mudar de ideia, não vai querer trocar com o Poatan. Vai conseguir derrubar, talvez a gente tenha o Poatan perdendo 1 ou 2 rounds ali, ficando por baixo, o Ankalaev batendo nele. Nesse momento eu tenho uma preocupação que é abrir um corte, tá? Porque corte não é nocaute, mas para a luta, vem uma cotovelada do Ankalaev, abre um corte na cabeça do Poatan, acabou o combate. Mesmo o Poatan estando bem para lutar ainda, o médico vai parar o combate, então isso aí me preocupa, porque ground and pound é um problema, e eu acho que é essa a estratégia que o Ankalaev vai buscar, tá? O Poatan vai tentar se liberar do Ankalaev, ficar em pé e voltar pro jogo de trocação. Mas sempre com essa pulga do Ankalaev tentando buscar a queda, vai travar um pouco o jogo do Poatan e talvez o Poatan tenha um pouco de dificuldade de soltar os seus golpes, tá? Minha expectativa é que o Ankalaev vença os primeiros rounds, tá? E que o Poatan consiga encontrar o golpe para nocautear ele ali pelo 3º ou 4º round. A minha aposta é mais pelo 3º, tá? Então eu vou em vitória do Poatan. André, o Poatan tá mega favorito? Não, essa luta tá praticamente empatada. Em muitas casas de aposta, inclusive, tá empatada, literalmente empatada. A mesma cotação pros 2 caras. Então eu vou de Alex Poatan, tá? Eu acho que o Alex Poatan vence o combate por nocaute no 3º round, mas é uma luta perigosa, tá? É uma luta perigosa e o Poatan pode sofrer com ground and pound. Então a gente tem que ficar ligado para isso. Se a luta virar, se o Ankalaev derrubar o Poatan com muita facilidade, se o Ankalaev fizer um ground and pound muito violento, se abrir um corte na cabeça do Poatan, talvez seja hora de você fazer cash out da sua grana, porque pode ser que o Poatan, mesmo ativo ali, com o corte o árbitro pare a luta, então fique esperto com o seu dinheiro para dar cash out na hora certa, tá? Mas a minha aposta é Alex Poatan vencendo por nocaute. Esse combate é ali pelo 3º round, tá bom? Espero que vocês se dê bem, porque se você se der bem, significa que eu também me dê bem. Você fez green, eu fiz green. Vamos lá para esse evento, faturar uma grana. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!